pessoal, tudo bem com vocês? Gente, que saudade de gravar qualquer coisa que não seja cabelo, beleza e outras coisas aqui no canal. Que na verdade ficou com um nome assim meio indefinido porque era na sexta. Então eu pensei em algum nome relacionado com sexta-feira, mas enfim, não deu muito certo. Eu acabei parando de fazer esses vídeos por um tempo e agora estou de volta com esse quadro que envolve psicologia, que envolve história, que envolve também divulgação científica, por que não? E hoje nós vamos falar sobre um episódio histórico que eu estou viciada. Eu assisti esse documentário rapidinho na Netflix falando sobre a missão Challenger. Se você gosta de história, se você gosta de ficção científica e também sobre espaço, né, sobre todas as conquistas que o homem já teve fora da Terra, provavelmente você já conhece essa história que é absurdamente famosa. Quem nasceu aí entre os anos 70 e 80 com certeza deve lembrar muito disso, especialmente se você for americano, mas eu não sei se você tá entendendo o que eu tô falando aqui. A missão Challenger, que resultou nesse acidente grave, né, que é a história que eu vou contar pra vocês, aconteceu em 1986 e eu assisti um mini documentário que está disponível na Netflix e é uma minissérie, gente, que conta relatos de várias pessoas que estiveram junto com os participantes da missão que infelizmente vieram a falecer com um acidente que foi fatal, e os profissionais que estiveram envolvidos. E sério, vale muito a pena você parar o seu tempo para assistir essa minissérie. Eu não me lembro quantos episódios tem, mas assim, é bem curto, é bem compacto, eles devem ter uns 40 a 50 minutos cada episódio e conta muita coisa que se a gente não investir, não for a fundo para pesquisar, a gente não acaba nem sabendo muito bem sobre isso, tá? Então vamos lá, eu fiz aqui um resumo no meu celular para poder falar um pouco para vocês sobre a história da missão Challenger. Então na minissérie tem vários relatos de astronautas, cientistas, profissionais, engenheiros que trabalharam tanto na NASA quanto na empresa que fornecia os foguetes de motores de propulsão que vieram a dar defeito naquele dia. Gente, isso é muito louco, porque eu não fazia ideia das empresas que estavam por trás da história toda da fabricação de um foguete, né? E essa empresa em específico é muito importante para a gente entender por que o acidente aconteceu. Então se liguem nesse detalhe quando vocês forem assistir o documentário. A intenção de fazer um mini documentário de cada pessoa que fosse naquela tripulação é porque aquilo era histórico, né? Todo mundo ia poder assistir aquilo no futuro e também se acontecesse alguma coisa teria muita história para contar daquelas pessoas. Afinal, ninguém ali era criança, todo mundo sabia, né, que uma viagem para fora da Terra é algo que não tem 100% de chance de ser seguro, né? Pode acontecer alguma coisa. Então eles estavam cientes que poderia ter algum problema. E gente, sério, é surreal. Eles mostraram com muitos detalhes 2 vezes o momento exato da explosão. E as 2 vezes eu senti muito assim aquele arrepio, aquele pavor pelas famílias que estavam ali assistindo, pelas pessoas que estavam vendo ao vivo na TV. E uma das pessoas era uma civil, uma professora. Ela ia dar aula no espaço, a primeira professora a dar aula no espaço, e tinha muita criança do país inteiro, dos Estados Unidos inteiro, assistindo naquele momento, vibrando por ela, né? Por ser a primeira pessoa comum, mãe, dona de casa, professora, que ia pro espaço e ia mostrar o quanto isso estava próximo da realidade das pessoas. Claramente era uma tentativa da NASA de conseguir mais popularidade, e a popularidade da NASA é muito importante para que ela se mantenha em alta, que ela consiga investimento e consiga apoio do Congresso lá americano. Eles fizeram essa primeira viagem com pessoas comuns na intenção de parecer possível que qualquer pessoa conseguisse viajar para o espaço. Isso fica muito bem explicado na minissérie, gente, é muito legal mesmo. Então a série vai mostrar todo o ambiente em que o ônibus espacial foi construído, num clima realmente de marketing em torno da NASA, porque a agência temia perder a popularidade entre os estadunidenses, que já estava em declínio, desde que eles haviam decidido, em 1981, iniciar o programa de ônibus espaciais. Para conseguir manter o interesse da população na agência, a NASA vendeu essa ideia de que viajar para fora do planeta era muito simples, fácil e barato, e em questão de uma década todo mundo poderia fazer isso. Só que nos bastidores, especialmente os astronautas e cientistas, todos eles sabiam que isso era uma ideia vendida, que não era a realidade mesmo da NASA. Apenas a aparência da nave se assemelhava a um ônibus mesmo.
Tem um videozinho que eles mostram nessa minissérie da primeira viagem que eles fizeram na década de 80, 1981, que ele realmente parece um avião chegando na pista de pouso e tal, só que tipo, é só a casca por dentro, ele é uma nave mesmo e precisa de motores de propulsão para subir normal, não tinha nada de ônibus, não era nada super fácil, super barato, como eles estavam vendendo para o Congresso americano. E antes de ir para o espaço, o Challenger, que foi esse ônibus espacial, né, ele foi ao espaço por 10 vezes. No dia do acidente, haviam 7 tripulantes na espaçonave, e entre eles uma civil, que foi a professora Christa McAuliffe. Para mim, a figura do professor é uma figura muito próxima, eu sempre tive uma ligação muito próxima com os meus professores quando eu era criança e adolescente, então a figura dela foi muito impactante para mim. Eu ficava sentindo assim como seria se fosse a oportunidade dos meus professores, sabe, deles disputarem para estar dentro de uma viagem dessas. Então para mim foi uma personagem muito sensível, ela parecia até criada, ela não parecia ser real, ela era muito, muito cheia de energia, dá pra perceber muito isso na minissérie. Gente, vocês vão ver meu gato pulando por aqui, mas ele é assim mesmo. Não passou a bunda na minha cara. A ideia da NASA era promover a ideia de que voar para o espaço deveria ser um direito de qualquer cidadão, lembrando que a NASA é mantida pelo governo estadunidense com impostos. Vale lembrar que nesse momento o mundo vivia uma guerra fria com as duas principais atuantes do setor tecnológico, a atual Rússia, a URSS, e os Estados Unidos. Manter a moral da agência norte-americana era fundamental para a aparência do país frente ao inimigo ideológico. Para promover essa ideia, queriam garantir o primeiro voo com civis a bordo de forma muito democrática. Por isso, entre os candidatos haviam astronautas negros, asiáticos, mulheres de diversas profissões e etc. A ideia era parecer inclusivo ali na disputa para ver quem entraria na nave, né? Quem poderia ir para o espaço. Então a ideia lá no início, lá nos anos 80, era muito contemporânea, gente, muito moderna, de muita inclusão, muita discussão que a gente está tendo aqui no Brasil hoje, né, em pleno 2020, estava acontecendo ali em pleno vapor nos anos 80. Lembrando que nos anos 80 aqui no Brasil a gente ainda estava vivendo a ditadura, né, e lá eles já estavam discutindo várias questões políticas, questões de convivência social, que a gente só foi pensar, começar a refletir aí nos anos 90, 2000, mais acirradamente nos anos 2000 aqui no Brasil. Então, basicamente, o que a NASA fez foi dar voz a toda essa popularidade, a todo esse apelo de pessoas em minorias, né, em segregações. Então, as pessoas negras tiveram seu representante, as asiáticas também, as mulheres também, que dava a entender que qualquer pessoa poderia, se estudasse, se esforçasse, poderia chegar lá. Tem um episódio na minissérie que o astronauta negro, né, que era o único negro da tripulação, ele conta a história dele, a mulher dele também ajuda a narrar a história, e ele tem uma história de vida assim muito complicada, muito mais difícil. Ele teve que lutar muito mais para conseguir ter acesso a livros, por exemplo, que ele não podia levar para casa para ler quando ele era criança. Então, claro que essa diferença, né, para chegar lá no lugar que ele pode conquistar alguma coisa é clara, é muito diferente, né? A gente vem de uma cultura racista tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Apesar da nossa população ser a maior população negra fora da África, nos Estados Unidos eles viveram uma segregação racial. Ter essa representação negra foi muito importante para a imagem da NASA, levando uma tripulação tão diversa para fora do planeta. A NASA era como se fosse o futebol aqui do Brasil, sabe? Toda a conquista que eles obtinham era comemorada com muita alegria pela população, porque eles estavam vivendo, na verdade, mergulhado em uma crise econômica muito grande. Então a NASA era como se fosse a válvula de escape. Eu vejo a minha analogia com o futebol aqui no Brasil nas décadas passadas, que hoje em dia eu acho que já não tem mais a mesma força, mas enfim, não é o assunto do vídeo. Era aquela válvula de escape para um povo ir sem muita perspectiva de melhora econômica. Tinha aquela rivalidade óbvia, né, da guerra ideológica que as duas potências estavam vivendo, mas
por ainda mais forte era essa questão da paixão nacional, do patriotismo que os americanos têm muito. Americanos não, os estadunidenses têm muito. Apesar de narrar a história de todos os tripulantes da missão, a Krista, por uma questão dela ser uma civil, né, uma pessoa muito comum, que poderia ter sido minha professora, sua professora, ela teve maior ênfase nessa minissérie. Eles gravaram muito sobre ela antes do embarque, né, do fatídico dia. Mostraram como foi a seleção, como foi que ela foi escolhida, haviam outras mulheres ali, outra mulher, se não me engano, só tinha mais uma mulher. Eles acompanharam todo o treinamento dela, ela deixava muito claro que ela não tinha todo aquele conhecimento que os profissionais tinham lá, né, os astronautas tinham. Ela aprendeu o básico para conseguir entrar numa nave e, sei lá, se tivesse algum problema de emergência, ela saberia atuar ali no básico, sabe? Então eu acredito que ela tenha se divertido muito, porque ela tava sempre com um sorrisão, sempre muito feliz. Ela tinha uma filhinha também, e um marido, e a profissão, né? Ela era professora. Ela seria a primeira civil a pisar fora da Terra, representando todas as mães comuns, mulheres donas de casa e, claro, alunos e professores e professoras que jamais imaginariam algo tão grandioso. Krista também estava treinando com muito afinco sobre as suas 2 aulas que ela daria lá no espaço, 2 aulas de 15 minutos, e esse trabalho que ela daria lá, essas 2 aulas fariam parte do projeto Professor no Espaço. E saindo dessa coisa da tripulação, tem muita informação sobre tudo que deu errado, tudo que poderia ter sido corrigido, que foi falha humana e que tanto a NASA quanto as outras empresas, outras pessoas que trabalhavam lá naquele momento, fora que o lançamento da nave já tinha sido atrasado várias vezes por vários problemas técnicos e ainda assim parecia que não era pra ser, sabe? Mas mesmo assim eles iam insistindo até o dia que na Flórida, gente, que tá sempre quente, gelou tanto que criou cristais assim de gelo em toda a nave. Por questões técnicas, que tá tudo explicadinho lá no documentário, recomendo que vocês assistam, não poderia ser lançado naquele dia, para aquela temperatura. Vários engenheiros, várias pessoas que trabalhavam ali na montagem, né, da nave alertaram isso, e mesmo assim uma pessoa, né, que dava a canetada final falou que ia autorizar o lançamento, e deu no que deu. Foram 6 adiamentos até que finalmente o dia chegou, dia 28 de janeiro de 1986. No dia do lançamento, o clima estava muito frio, tinha até lâminas de gelos dos foguetes propulsores que vão embaixo da nave. No documentário tem cenas de um monte de gente tirando o gelo dos foguetes, né, de funcionários que foram lá de manhã cedinho, no dia do lançamento, e começaram a arrancar um monte de gelo. O problema maior é que havia sido alertado que a temperatura fria poderia causar um problema grave no lançamento da nave, e mesmo assim, mesmo com os avisos dos engenheiros e demais profissionais que trabalhavam na manutenção dos propulsores, decidiram fazer o lançamento. A explicação técnica, depois de muito silêncio, né, depois de todo o acidente acontecer, tanto a NASA quanto todos os envolvidos ficaram mudos, a imprensa não conseguia nenhuma informação, nada. Até, tipo assim, nas fotos amadoras, né, que fizeram, ou os jornalistas mesmo que fotografaram o lançamento, porque, né, gente, é um acontecimento, tinha muita gente lá nesse espaço, muita família, todo mundo assistindo. Depois que aconteceu, eles pegaram esses registros de foto e tinha, tipo, uma chama que não deveria estar ali. E a NASA nem chamava aquilo de chama, chamava de pluma, uma pluma branca, estava claro que era fogo, e eles chamavam de pluma branca. Eles não quiseram admitir que houve um erro ali naquele momento, ficaram calados, não falaram nada pra ninguém. Então, depois de muito silêncio de todas as partes envolvidas, saiu a conclusão de que realmente o frio tinha influenciado no acidente, fazendo que os anéis dos foguetes propulsores de combustível sólido se expandissem e contraíssem com a variação de temperatura. Isso fez com que o combustível escapasse, causando explosão. O acidente foi transmitido ao vivo para alunos de várias escolas pelo país, pelos pais e famílias dos tripulantes que estavam ao vivo no Centro Espacial Kennedy, acompanhando todo o lançamento. O nome dos tripulantes, então, é do físico Ronald McNair, o piloto Michael Smith, os engenheiros Gregory Jarvis, Ellison Onizuka e Judith Resnick, o comandante de missão Francis Scobie e a professora Krista McLaughlin.
Então, mais uma vez, eu recomendo muito que vocês assistam o documentário se vocês se interessaram pelo tema, porque realmente ele é muito completo, tem muita informação, vale muito a pena conferir, tá, gente? E é isso, em breve eu volto com mais vídeos assim que não sejam sobre cabelo e tal. Vez ou outra, pretendo trazer vídeos assim pra vocês, tá? Então é isso, muito obrigada por ter assistido, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, um beijo e até a próxima. Tchau!